professor Álvaro, estamos aqui para mais uma aula de ecologia, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre a teia alimentar. Então a gente já falou sobre a cadeia alimentar. Se tu ainda não viu essa aula de cadeia alimentar, é bom que tu assista a aula de cadeia alimentar antes de a de teia alimentar. Lá tem os conceitos que é o que a gente vai utilizar aqui. Pessoal, basicamente uma teia alimentar, o que ela é? Ela é um conjunto de cadeias alimentares onde eu vou ter seres vivos participando de mais de uma cadeia ao mesmo tempo. E aí ele pode variar, pode oscilar as classificações dele. Por exemplo, eu tenho aqui essa teia alimentar que eu coloquei aqui para ti. E aí a primeira coisa que tu tem que fazer quando tu vê uma teia alimentar é tu dar uma analisada nas classificações desses seres vivos. Então, por exemplo, eu tenho que começar a classificar as cadeias. A minha planta aqui no caso, ó, é o meu primeiro nível trófico, ou o produtor, né? E aí, a partir dele eu estou vendo aqui, ó, tem 3 flechinhas, ou seja, 3 cadeias alimentares que estão sendo sustentadas por essa planta aqui, no mínimo. Então, vamos lá, da planta vindo para o gafanhoto vai ser o segundo nível trófico, né? E aí esse gafanhoto o sapo vai se alimentar dele, terceiro nível trófico, né? E aí o sapo vai servir de alimento para a raposa vai estar no 4º nível trófico. Ah, pode classificar como consumidor? Pode. Então eu vou ter aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Tranquilo? Da raposa não está saindo flecha nenhuma. Então essa cadeia alimentar que eu comecei aqui, ó, já acabou. Acabou aqui na raposa. Beleza. Volto aqui para a planta e saio pela outra flechinha. Então o coelho aqui vai estar sendo o segundo nível trófico e a raposa que está se alimentando do coelho também pode se encontrar no terceiro nível trófico, né? Está se alimentando ali do coelho. Beleza. Não sai nenhuma flecha da raposa, acabou essa cadeia alimentar, volta para a planta. Planta vai para o pulgão, que é um insetinho ali, segundo nível trófico. Esse pulgão vai servir de alimento para a aranha, vai ser o terceiro nível trófico. E aí o chapim, que é uma ave que se alimenta da aranha, 4º nível trófico. E aí a raposa que está se alimentando do pássaro ali, do chapim, vai ser o 5º nível trófico. Então eu vou ter aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Não sai nada da raposa, acabou outra cadeia alimentar. Classifiquei todos os indivíduos dessa minha teia alimentar aqui. Beleza. E agora o que o exercício pode te pedir lá para tu responderes? Por exemplo, qual ou quais os indivíduos adquirem mais energia? Lembra da palavrinha adquire? Então eu tenho os indivíduos que estão no segundo nível trófico, né? No caso, o gafanhoto, o coelho e o pulgão, todos do segundo nível trófico são os que adquirem mais energia. Quem é que possui mais energia? O primeiro nível trófico, a planta. Então, eles podem te perguntar, se eu colocar um inseticida aqui nessa planta, qual ser vivo vai ser mais afetado? Qual nível trófico vai ser mais afetado pela inserção dessa toxina? A raposa, porque vai ser o 5º nível trófico, vai estar acumulando essa toxina em todos os níveis tróficos até chegar nele, a concentração vai estar alta. Tá? Então esses tipos de perguntas podem surgir sobre teia alimentar. Tá? E aí existem algumas outras coisas que podem ser mencionadas na teia alimentar, como por exemplo, a inserção de uma espécie exótica. Tá? O que é uma espécie exótica, pessoal? Exótica é porque é rara. Não. Exótica não é porque é rara, não é porque ela é diferente, não é porque nada. Espécie exótica é uma espécie que não é natural desse local aqui, ela não é nativa, e aí eu insiro ela nesse ambiente, nesse ecossistema. Então a inserção de uma espécie exótica nesse ecossistema, e aí ele pode te dizer assim, ó, digamos que ela se alimente, sei lá, do coelho, tá? Então coloquei uma espécie exótica que se alimenta do coelho. O que acontece com essa cadeia alimentar? Pessoal, eu vou ter um distúrbio nessa minha teia alimentar toda por causa dessa espécie exótica. Então, coisas que tu tem que saber sobre a espécie exótica. Primeiro, ela não apresenta parasitas naturais e nem predadores naturais. Ou seja, toda espécie exótica que seja inserida em um ambiente, ela vai ter vantagens. Por quê? Porque ela não tem parasitas naturais, nem predadores naturais naquele local novo.
ela é uma espécie nova, não tem nenhum indivíduo adaptado a se alimentar dela. E aí o que pode acontecer? Ela vai aumentar essa população desenfreadamente, porque ela vai ter coelhos para se alimentar, a população de coelhos vai começar a diminuir, e aí eu posso ter essa diminuição da população de coelhos, pode afetar na população de plantas, porque diminui um dos predadores da planta, aumenta a população de plantas, e aí se aumenta a população de plantas, aumenta a população do pulgão e do gafanhoto, porque tem alimento disponível. Então eu vou afetar toda essa cadeia alimentar, inclusive a raposa, porque vai ter alguém competindo com o coelho para ela se alimentar. E a raposa vai ter que acabar decidindo pelos seus outros alimentos, o chapim ou o sapo. E aí vai causar um distúrbio nessas populações. Então, a espécie exótica ela vai fazer um distúrbio, ela vai causar um distúrbio na tua teia alimentar. Outra coisa importante, uma espécie exótica, ao contrário do que possa imaginar, ela não vai aumentar a variabilidade, ela não vai aumentar a biodiversidade do local. Ah, eu coloco uma espécie exótica, aumenta a biodiversidade. Aí fica pensando, ah, sim, claro, se eu coloco uma espécie, uma população da espécie, ela está aumentando a biodiversidade, estou tendo uma espécie a mais. Não, por que não? Porque ela vai começar a comer um monte de outras espécies. Então ela vai se alimentar dessas outras espécies que são nativas, ela vai diminuir a população dessas espécies, pode levar até a extinção, e aí tu vai causar um distúrbio. Então, ela, na verdade, ela diminui biodiversidade. Tá? Então, toma cuidado com isso daí. Ela não vai ser um agente que vai aumentar a biodiversidade, porque é uma espécie nova no local. Tranquilo? Então, se eu extinguir, por exemplo, alguma determinada espécie, que botei uma toxina e eu extingui o pulgão, aí não acontece, o que vai acontecer imediatamente? A população de aranhas vai começar a sofrer um problema. Por quê? Porque diminuiu um dos únicos alimentos dela, né? O alimento dela aqui dessa teia alimentar, o único alimento da aranha é o pulgão. Se eu extinguir o pulgão, a aranha vai começar a ter problemas daqui a pouco. E aí, se diminuir a população de aranhas, vai diminuir o chapim, pode dar problema para a raposa, vai afetar tudo. Então, a inserção de uma espécie ou a extinção de uma espécie vai causar problemas para a teia alimentar. Tu tem que tomar cuidado nisso, tá? Qualquer inserção, qualquer coisa que eu modifique uma teia alimentar vai causar problemas para aquele ecossistema ali. Tranquilo, pessoal? Então cuidem essas coisas, esses fatores que eles podem te falar que vão modificar a teia alimentar. Qualquer modificação, quer dizer aqui, se eu retirar a espécie ou colocar a espécie, vai dar problema. A melhor coisa que tu tem para fazer é não mexer, tá? Então tu não mexe nisso daqui e aí vai ficar uma maravilha como tá. Agora, qualquer coisa que tu mexer, qualquer ação antrópica pode causar um problema na teia alimentar. Tranquilo, pessoal? Então, a aulinha de teia alimentar foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!